Você já sentiu medo fazendo alguma receita? Já se sentiu insegura no meio dela? Eu tinha 12 anos e eu peguei uma receita de torta de maçã para fazer. Era uma receita americana. Eu tinha que usar 1 quilo de maçã picada. Quando a minha mãe viu aquele monte de maçã descascada em cima da mesa, ela começou a falar alto comigo dizendo que eu tava louco, que aquilo era um desperdício, que eu certamente estava fazendo errado aquela receita. Meu, você já pode imaginar, naquele momento, eu não podia estar me sentindo mais inseguro. Mas eu tava ali, ó. Tava seguindo a receita passo a passo, exatamente como eu tava dizendo pra fazer. E apesar de inseguro, medo do desconhecido, eu, respirei fundo e segui em frente. Quando terminou de assar, as maçãs tinham perdido muita água, a torta ficou compacta. E eu aprendi ali que o segredo era que pro sabor ficar gostoso tinha que concentrar. Precisava mesmo de muita maçã. Tava tudo bem, tava tudo certo. Ali eu aprendi que muitas situações externas, como nesse caso a minha mãe, podiam nos deixar inseguros na vida de tomar alguma decisão, mas se a gente segue em frente, duas coisas podem acontecer. A primeira é dar super certo e ser um sucesso. A segunda, não dá tão certo assim e você aprende várias coisas no meio do caminho e fazer de novo aquela receita. Quando aquela torta saiu do forno e o cheiro invadiu a casa, ela já era um sucesso. Hoje a minha mãe conta essa história dando risada dizendo, tá vendo? Nasceu para ser confeiteiro, eu já sabia. Mas naquele dia, da insegurança, nasceu esperança. Muitas vezes, para evitar o erro, basta não cometer o erro e seguir a receita. Meu nome é Lucas Corazza e esse é o terceiro vídeo da Semana Doce. Seja muito bem-vinda ao seu workshop online de confeitaria. Hoje vai ser o dia que nós vamos transformar os seus sentimentos em esperança. E nesse terceiro vídeo, além de abrir a caixa preta e revelar minhas técnicas, eu também vou responder as maiores dúvidas que apareceram até agora aqui nos vídeos e outras mais que eu recebi nas minhas redes sociais. Além disso, você também terá acesso a um e-book completo. No final desse vídeo eu te digo como ter acesso a ele. Também tem uma mensagem extremamente importante no final desse vídeo. Para mim, uma das mais importantes até agora, então é fundamental que você assista até o final. É sobre o que você precisa fazer para virar a chave e começar a mudar a sua vida através da confeitaria a partir de hoje. Quero começar esse vídeo agradecendo a todos os milhares de comentários aqui na página. Olha, eu juro, eu fiquei emocionado vendo essa nova comunidade doce surgindo através do nosso workshop online. E se por algum motivo você ainda não assistiu os 2 primeiros vídeos, eu super recomendo que você assista o mais rápido possível e depois continue assistindo esse. Sabe por quê? Primeiro, essa é uma sequência de vídeos e para você entender tudo é necessário vê-los em ordem. E segundo, porque eles vão ficar no ar por pouco tempo. Quando eles saírem do ar, não será mais possível acessá-los, a não ser para aquelas que decidirem dar um passo além e continuarem sua jornada junto comigo. No vídeo 2, você vai ver algumas dicas super valiosas, as mesmas que eu gostaria de ter recebido quando eu comecei lá atrás. E além disso, vai aprender minha receita deliciosa e super inovadora de um brigadeiro gourmet de pistache que tem a duração de mais de 20 dias. O mesmo que nós vamos usar para fazer o bolo na taça de hoje. Isso, junto com os segredos que eu compartilhei no vídeo 1, já são um grande passo para começar seu negócio como confeiteira e até torná-lo lucrativo, te fazer ter um diferencial e alavancar sua carreira. Então, confiando que você já assistiu os outros 2 vídeos, vamos lá! Antes de começar essa receita do bolo na taça diferenciado, eu quero te responder uma dúvida importante que eu recebi depois que eu passei a receita do brigadeiro no vídeo anterior. A pergunta: Lucas, eu posso usar o açúcar líquido invertido e a glucose em todas as minhas receitas de brigadeiro? Pode. Pode sim. Ele vai conseguir fazer o quê? A glucose, ele segura a água lá dentro, ajuda a água a ficar estável dentro do seu brigadeiro. E o açúcar líquido invertido estabiliza os açúcares do brigadeiro. Então um é para ele ficar macio por mais tempo e o outro é para ele não cristalizar tão rápido, tá? Você pode usar nessa proporção que está descrita aqui na receita, para cada uma lata de leite condensado e 100 gramas de creme de leite, a proporção que está descrita funciona muito bem, já consegue aumentar a sua validade. Uma outra pergunta, essa de fora do país. Muitas pessoas que estão aqui junto com a gente estão espalhadas pelo mundo e mandaram a seguinte pergunta. Aqui no meu país, é exatamente como você disse. O doce só é bonito até a hora que a gente experimenta. Depois, ficamos decepcionados. Eu gostaria muito de fazer esses doces brasileiros que você está ensinando aqui para vender no meu país que eu tô morando. Você acha que funciona? Gente, doce, receita boa,
não é uma questão de país, é universal. Todo lugar que você vai, doce bom é doce bom. Então todas essas receitas eu consigo te dizer com sinceridade. Pode fazer, as pessoas vão amar. Principalmente se você estiver vendendo para a comunidade de brasileiros aí no seu país, eles vão matar a saudade de casa quando comerem um doce, tá? Então, faz sim que vale a pena. Ah, e digo mais uma coisa, viu? Imagina só, você tá num país em que as pessoas estão agora só comendo doces estranhos e não aquelas que ele tem o hábito. Imagina a quantidade de encomenda que você vai receber. Agora, vamos direto para a receita e finalização do incrível bolo na taça. Esse vai ser um bolo na taça diferenciado. Diferente do que normalmente a gente vê por aí, onde se coloca um monte de ingrediente junto e não tem uma divisão muito clara do que é bolo ou do que é recheio. E não tem nada errado em fazer isso. Mas você concorda comigo? Não fica uma coisa única e exclusiva, né? De novo, quando você faz isso, você começa a competir por preço. Você vai ficar espantada com o resultado final dele e com o quanto é fácil de fazê-lo. De forma simples, você vai conseguir transformar ele em algo fino e que por si só já traz muito valor agregado. Além da receita passo a passo que nós vamos fazer juntos, eu também preparei um e-book com todas as receitas e modo de preparo. No final desse vídeo eu mostro como é que você pode ter acesso a ele. Vamos lá! Vou fazer uma receita super especial hoje, usando aquele brigadeiro de pistache que eu ensinei no vídeo anterior. Quem está acompanhando percebe que é uma semana que eu quero ensinar para vocês técnicas. E para isso eu tenho que fazer o quê? Cobrir alguns preparos básicos para demonstrar o quão você pode melhorar aquilo que você já faz, tá? Então eu vou fazer uma ganache. Engraçado que quando eu falo em ganache, muitas pessoas ficam muito tensas, principalmente com a ganache de chocolate branco, que às vezes fica grossa, separa, fica tenso porque não consegue misturar tudo que tá ali dentro, ou ela fica mole demais porque não estabiliza. Todas essas dicas eu vou dar para você agora, tá? Então, primeira etapa para fazer uma boa ganache de chocolate branco: 1. Use chocolate e não cobertura. Tem uma diferença muito grande entre chocolate e cobertura, tá? Na cobertura tem muito mais gorduras ali que demoram para conseguir se unir com o restante do creme de leite. Então, cuidado com isso. Eu vou usar creme de leite fresco, nesse caso, que é a melhor opção para fazer ganaches. Caso não tenha, pode usar o creme de leite UHT. Vai dar diferença na sua textura? Vai um pouco. Creme de leite UHT costuma deixar a sua ganache um pouquinho mais pastosa, tá? Com uma aparência meio gelatinosa, não tão brilhante. O creme de leite fresco deixa ela bem brilhante, bem cremosa, bem lisa. Então é só essa a diferença. E óbvio, tem um impactozinho no sabor também. Não é um impacto tão ruim assim. Então fica tranquilo que vai dar certo também se você usar. E chocolate de boa qualidade, chocolate nobre. Eu vou usar agora um ingrediente diferentão. Chama açúcar líquido invertido. Se você não tiver o açúcar líquido invertido, pode simplesmente tirar ele do preparo ou usar a glucose no lugar. Esse açúcar líquido invertido é só para aumentar um pouquinho a validade e a durabilidade dessa ganache. Por quê? Eu vou montar uma taça com o brigadeiro que eu ensinei lá no outro vídeo, que tem longa duração. É ideal que você tenha um preparo que também tenha uma duração com o mesmo período de tempo, entende? Tem que ter a mesma validade, senão algum deles vai estragar antes. Então essa ganache também vai conseguir ficar na sua geladeira por aproximadamente 7 a 10 dias, pelo menos. Isso ela bem fechadinha, bem armazenada. Lembra que validade não é só sobre os ingredientes, validade é sobre o armazenamento também. Então, açúcar líquido invertido, que vai ajudar a controlar a água que tem na sua receita, e por isso vai aumentar a validade dela. Não tem, pode usar glucose, pode inclusive usar mel. E vou colocar uma fava de baunilha. Fava de baunilha às vezes é um ingrediente muito chique, difícil de encontrar ou muito caro para o custo do seu cliente ou para o dia a dia. Se não tiver baunilha, não tem problema também. Pode usar uma colher de café de essência de baunilha, já faz o efeito. Mas qual é a beleza dessa baunilha? É você raspar assim, ó, com a lateral e tirar todas essas bolinhas, as sementes, e que vão dar aqueles pontinhos pretos, elegantes, chiques aqui na sua receita. Essa fava você pode reaproveitar de várias formas. Você pode colocar dentro de um pote com açúcar e fazer um açúcar vanilê, ou você pode colocar dentro de uma garrafa, meia garrafa de vodka,
tem que ser vodka, não usa pinga, tem que ser um álcool bem sem sabor. Então eu gosto mais da vodka. Meia garrafa ou pelo menos um quarto a menos e vai colocando favas lá dentro. Cobre ela com papel alumínio, deixa guardadinha por 2 meses. Vira uma essência de baunilha caseira. Mas para fazer isso, você vai ter que ter aproximadamente umas 30 favas dessas ali dentro, tá? Senão você não tem potência aromática. Mas pelo menos é uma forma de você usar ela. Ou até você pode cortar e usar de decoração fitinhas pretas em cima dos seus bolos ou no acabamento dos seus doces. Tem muita utilidade. Ó, derreti também o chocolate branco. Eu prefiro balls de metal e prefiro balls de plástico para derreter chocolate, tá? Então, qual é a minha técnica? É a seguinte, eu aqueço o creme de leite a 45 graus. Ó. E derreto o chocolate também a no máximo 45 graus. Tá, 42, 41,9, tá? Os dois derretidos eu vou juntar aqui nessa jarra. Eu prefiro e acho ideal misturar ganaches num recipiente que tenha esse formato de uma jarra, quase um funil, sabe? Funílico. Por que isso? Porque ele fica fundo e estreito. Qual é o detalhe sobre isso? Para trabalhar com o mixer faz emulsões melhor. Como assim? Trabalhar com o mixer vai fazer uma emulsão melhor. Vou te explicar, ó. Despejo o creme de leite agora. E não deixa nada de chocolate aqui nas laterais, tá? Ó. Pronto. E agora vou usar o mixer. A minha maior revolução quanto à receita de ganache é o quê? O uso do mixer. Por quê? É a ideia de que eu estou tentando juntar água e gordura. E quando eu tento juntar isso, eu tenho que formar uma maionese. Entende? A maionese é uma emulsão. Eu tenho que fazer a ganache também virar uma emulsão. O que vai dar corpo, estrutura, brilho e estabilidade para ela é misturar com o mixer. Já percebeu que às vezes você mistura com o fouet e ela vai ficando mole? É porque o fouet não está emulsionando esses ingredientes. Se montar a emulsão, se montar ele, fica firme. Mas se ficar batendo com o fouet, às vezes não, viu? Pronto. Mixer ligado. Eu gosto de misturar aqui por quê? Porque evita colocar bolhas de ar dentro do preparo. Prontinho. Uma outra questão com a ganache de chocolate branco, que muitas pessoas às vezes ficam tensas, é o fato de que ela é super líquida quando você termina de fazer. Ela precisa, mas assim, é extremamente necessário um descanso de 24 horas, ou seja, você descansa ela por um dia para que todas as moléculas aqui se organizem e fiquem no lugarzinho. Chocolate branco tem isso, para quando você quer ela cremosa. Quer ela mais espessa, trabalhar com ela mais rápido, coloca aqui mais chocolate branco, tá? Mas eu gosto muito dessa receita pela cremosidade e a gente vai montar uma taça. E se eu tiver uma ganache dura, a minha colher não vai até o fundo da taça. Armazenar. Eu gosto sempre de usar um recipiente plano, uma superfície plana, e colocar o filme plástico em contato com a superfície. Por que isso? Isso vai fazer com que não forme uma nata por cima. E leva à geladeira até o momento do uso. Próxima etapa, uma geleia deliciosa de morango, que na realidade é um recheio de morango, tá? E o que é o mais legal dele, você pode usar para rechear bolo, pode usar para rechear torta, dá para fazer esse bolo de pote, dá para fazer uma taça, é um recheio mais consistente.
Por quê? Eu uso aqui um ingrediente, ó, chamado pectina. A pectina é um gelificante espessante que vem diretamente da fruta. Ela é uma fibra que vai conseguir espessar aqui e controlar a água da sua geleia sem você ter que ficar cozinhando um monte de tempo a fruta. Porque assim, quando você cozinha demais, você perde cor, perde sabor, fica escura, não é muito bonita. Então a geleia bem cozida é gostosa, mas não é a melhor alternativa. Fica muito doce, muito carregada e pouquíssimo sabor da fruta. Quando eu uso um pouquinho de gelatina e um pouco de pectina, eu já tenho ela densa, a ponto de corte com uma faca, o que é delicioso, e mais do que isso, com o sabor da fruta fresca. Então, primeira parte da minha organização é hidratar a gelatina. Eu tenho aqui gelatina em pó. Hidrata, ó. Enquanto você polvilha a gelatina por cima, você mistura com uma colher, tá? Você não deixa ela parada. A proporção para hidratar a gelatina é de 1 grama de gelatina para 6 gramas de água. Ela está hidratando aqui. Aqui eu vou misturar um pouquinho de açúcar agora, junto com a pectina, porque eu tenho que polvilhar a pectina aqui em cima do meu preparo. Mas se eu fizer isso com ela assim, ela vira um bloco, ela empelota inteira. Então eu coloco um pouquinho de açúcar para evitar que isso aconteça. Então, um pouquinho de açúcar na pectina, uma colherzinha já basta aqui. Pronto. E eu vou levar ao fogo o açúcar. E o morango. E fogo médio para alto até isso daqui dissolver. Quando chegar a 40 graus, eu polvilho a pectina por cima. Ó, na hora de adicionar a pectina, você remove do fogo e polvilha a pectina por cima enquanto adiciona. Agora, um segredo, tá? Pectina às vezes você vai achar que é difícil de encontrar, mas na realidade você encontra ela em casa de produtos naturais e em casa de confeitaria. Ela é uma gelatina vegana, então onde tem esse tipo de produto, você facilmente encontra pectina. Volto pro fogo e cozinho até espessar, até ficar mais grossa, tá? É muito legal de você ver que transforma rápido, que você não tem aqui uma transformação lenta. A pectina, uma vez que atinge uma certa temperatura, ela espessa essa mistura automaticamente, tá? Por que que isso é muito interessante? Cozinha pouco a fruta, tem sabor da fruta fresca, mas eu tô conseguindo usar uma fruta, como morango, que tem uma perecibilidade altíssima, ou seja, estraga rápido, e transformar ele em algo que estraga muito mais devagar. Um morango fresco dentro de um bolo de 1 a 2 dias? Pois é. Agora, imagina você ter essa geleia com o sabor de morango fresco dentro do seu bolo, ao invés de por 2 dias, por 7 dias. É o tempo que dura essa geleia, tá? Então, dentro de um pote, dentro do bolo, bem conservada, ela fica 7 dias com o sabor de morango fresco. Gente, é mais do que 3 vezes a vida do morango. É muito tempo e é uma delícia para rechear bolo. Então você vai aproveitar bastante essa receita. Ó, cozinhei até 80 graus. Pode passar até 85 sem problema, ou parar nos 75. É só para você ter uma referência de qual é a temperatura, caso você queira fazer no mesmo padrão que o meu, tá? Então, vou transferir isto para outro recipiente. E vou adicionar a gelatina hidratada. Vou pôr pra cá.
para conseguirem ver melhor. Ah, toda essa validade, todo esse período que ele tem de validade é sempre dentro da geladeira, tá? Ainda estamos falando de morango. Essa daqui ainda não é uma receita do tipo fica fora da geladeira. Por favor, então, sempre mantém resfriada. E suco de limão. O suco de limão entra aqui não só como conservante. O suco de limão entra para trazer acidez, trazer vida de novo para esse morango que cozinhou e ficar ainda mais gostoso. Ele vai também ajudar no contraste do sabor no resultado final da minha sobremesa completa. Então você vai gostar muito disso. Imagina uma geleia que vai ficar macia, saborosa, sabor de fruta fresca, mas que aumentou a durabilidade do seu morango em dias. Gente, isso daqui é uma solução incrível. Tudo que eu faço, eu sempre guardo com um filme plástico na superfície em contato e ainda quente, tá? Esse filme plástico vai ajudar que pare de evaporar, que pare de ter contaminação cruzada e que a validade fique maior. Então, ó, cobre primeiro e depois empurra com a mão para que ele fique em contato com a superfície. Pronto. Geladeira nela. Vou fazer uma massa de liquidificador que você vai amar. Olha, algumas receitas fazem história. Essa daqui, literalmente, é uma receita histórica. Eu tirei essa receita desse livro aqui, ó. Biblioteca Culinária da Dolores Botafogo. Bolos Artísticos. É de 1959 esse livro, tá? Então, assim, se você tem alguma dúvida de que eu gosto de manter as receitas vivas porque eu gosto do sabor, tá aqui a prova de que isso é a mais pura verdade. É o bolo Nega Maluca, tradicionalíssimo aqui no Brasil, e eu adoro ele porque é uma receita que não leva muita gordura, então ideal para fazer no pote. Ele leva um pouco de óleo, mas tudo bem porque o óleo ainda fica molinho na geladeira, então não fica um bolo seco. E é uma delícia de comer porque tem bastante cacau. Vamos lá. Como que eu começo? Todos os líquidos no liquidificador. Leite, o óleo, ovos, aonde a gema vai, a baunilha vai atrás. Então, coloquei os ovos, adiciono a baunilha, a água morna e misturo. Misturou um pouquinho, pode colocar agora todos os ingredientes secos de uma vez, tá? Tem aqui bicarbonato de sódio, fermento, cacau em pó. O cacau em pó que eu tô usando é o 100% cacau, tá? Não é o achocolatado, não é o chocolate em pó. É cacau em pó. Falou em cacau em pó numa receita, saiba, é sempre cacau 100% cacau. E o açúcar. E agora, misturo. Precisou? Percebeu que grudou o ingrediente? Ajuda a misturar, tá? Não deixa aí parado e nem enfia a colher enquanto ela estiver funcionando. Enquanto estiver funcionando o seu liquidificador. Desliga o liquidificador, mexe na lateral e bate um pouco mais. Massa feita, prática e deliciosa. Eu gosto de juntar a forma com desmoldante spray. Como é que eu trabalho com ele? A essa distância, tá? Uns 2 palmos mais ou menos, e chacoalho com ele em pé e bem pouquinho, tá? Ó. Não precisa de mais do que isso. Não tem que escorrer o desmoldante. Se começar a escorrer, ele vira um ingrediente. E o desmoldante não é para ser um ingrediente. O desmoldante é para ser só o desmoldante e uma superfície que unta. Despejo na assadeira.
e levo ao forno pré-aquecido a 170 graus. Pronto, tenho aqui todos os meus elementos, estão todos eles aqui firmes, gelados, estabilizados, prontos para serem usados. Inclusive, a minha geleia. Olha que cores lindas eu tenho aqui na mesa. O verde, o vermelho, o branco, o preto e todos os sabores combinam. Isso é que é uma delícia. Eu vou ter... Bem, vou montar e depois eu experimento com você. Então eu vou separar agora 2 aros. Um pro fundo da minha taça e outro aqui pra cima. Pra quê? Pra que fique aparente, tá? Então percebe que a taça ela tem sempre esse formato. Então eu pego um aro menorzinho pro fundo e um aro maior pra parte de cima. Então, ó, sempre garanta que os seus produtos estejam limpos. Se você perceber que tá com alguma marquinha, gente, vem papel toalha e um pouco de álcool. E você limpa os seus copos, tá? Nunca espere que algo bonito e limpo vá sair de um ambiente sujo e mal organizado. Então, na hora da montagem, você tem que estar com as mãos limpas, para não deixar com digital, e os copos limpos, lustrados, com álcool. Isso vale para qualquer preparo que você fizer, porque o vidro é translúcido, e para montar alguma coisa bonita aqui, ele tem que ficar extremamente limpo. Para isso, eu vou usar algumas ferramentas, tá? Eu vou usar a manga de confeitar. Por que eu preciso da manga de confeitar? Para não ter problema de sujar as bordas quando eu estiver trabalhando, ok? Vou pegar uma luva. E vou colocar no fundo da minha taça a primeira fatia de bolo. Pronto. Primeira fatia de bolo colocada. Vou agora começar a colocar o brigadeiro de pistache. Sempre que eu corto a manga de confeitar, eu gosto de fazer ela com esse ângulozinho aqui, ó. Para facilitar meu trabalho. Como se estivesse imitando um bico de confeitar. Camadas proporcionais como se fosse um bolo, tá? Não monta uma camada grossa, grosseira, pra ficar lambuzado, não. Tem que lembrar que é um bolo no pote, então as proporções também tem que ser um pouquinho parecidas, tá? Ó, cortando, corto pra cima, corto o meu retinho, corto o cantinho. Quando você tem um corte reto aqui, assim, tipo, vai sujando o seu trabalho, sabe? Vai ficando tudo preso aqui nas arepas, nas rebarbinhas aqui. Não fica bonito. Também vou montar aqui o meu bolinho de pote. Menor.
Se acontecer isso, ó, de sujar, depois você vai lá e limpa, hein? Pera aí. Vou cortar ele um pouquinho menor. Para esse segundo copo. Então, ó, sujou. Não tem problema. O problema é manter sujo, tá? É você ver que fez sujeira e continuar o trabalho, e aí depois fica difícil de consertar. Então vem e limpa. Lembra que é um copo. Pronto. E o último item para dar um acabamento por cima, como se fosse uma calda. A minha ganache de chocolate branco, ó. Tá aqui, ó, uma receita prática, gostosa, colorida, que anuncia exatamente o que ela é. Ó, você vê o chocolate, vê o pistache, vê o morango e vê o chocolate branco. Se anuncia, se entrega pra você. Receita assim é muito suculenta, porque você sabe exatamente o que você vai comer, tem uma confiança instantânea. Vou só reajeitar tudo aqui, vou experimentar com você e te explicar a deliciosidade que isso é. Ó, o segredo de uma boa verrine é que você consiga na colherada pegar as 3, 4 camadas que você montou e poder experimentar. Por isso que não é legal quando você monta camadas muito grandes, ó. Aqui ela tem todos os elementos que eu construí, tá? E o que eu quero dela? Eu quero o bolo de cacau bem denso, gostoso, saboroso, brigadeiro de pistache macio, o frescor do morango nessa geleia e um pouquinho da cremosidade e untuosidade que a ganache de chocolate branco traz. Nossa, sério mesmo. Eu pagaria por essa sobremesa. Nossa. Um bolo de cacau com gosto de cacau, bem escuro, forte, potente. E o morango fresco. Só que tudo isso com grande validade. Percebe? Eu tenho todos os sabores que eu queria e a validade longa. Isso daqui é uma receita genial para qualquer pessoa que queira fazer. As substituições são muito simples, fáceis de você fazer e uma delícia. Essa é uma das minhas receitas que você não vai encontrar em lugar nenhum por aí, a não ser que você faça uma aula particular comigo. Só com ela você já conseguiu perceber que ter um grande diferencial no seu trabalho e valorizar os seus doces é possível. E o melhor, de forma simples. Agora, se você está preparada para dar um passo a mais e ainda mais longe e ainda mais rápido, eu preparei algo muito especial para você, que eu já vou dizer o que é. Depois do que eu mostrei no vídeo 2 sobre o que é possível fazer com um simples brigadeiro, muita gente começou a me perguntar e me pedir para dar cursos com mais receitas e doces. E eu pensei muito sobre isso. Como isso podia ser apresentado em um curso online. De alguma forma, isso tem a ver com o meu propósito de estar a serviço dos meus alunos, dos meus clientes, e divulgar um conhecimento que antes era restrito a poucos.
de fazer um produto com mais qualidade, chegar a mais consumidores no Brasil e de formar um time de confeiteiros de alta categoria que entregam um produto incrível por um preço acessível. Junto com isso, eu também recebi várias perguntas sobre o meu curso especial. Para quem quer se tornar uma verdadeira especialista na arte de fazer doces incríveis e sofisticados e começar a ganhar dinheiro de verdade com eles. Um dinheiro que paga contas no final do mês e que sobre, sem que a confeiteira precise se matar de trabalhar. Perguntas como: será que esse curso funciona para mim? Quanto ele vai custar? Bom, você vai ter a oportunidade de saber se ele funciona ou não para você e isso vai estar muito bem explicado no próximo vídeo. Você vai poder tomar uma decisão clara e fácil. E para essa primeira turma, eu estou preparando um desafio especial de 21 dias que culmina próximo à Páscoa, onde você já pode ganhar dinheiro ainda no seu primeiro mês como minha aluna. Eu nunca vi ninguém fazendo isso e eu estou realmente comprometido com o sucesso financeiro das minhas alunas. E sobre o preço? Também vou falar no próximo vídeo. O que eu posso te adiantar é: ele não vai custar o preço de um brigadeiro. E também que eu vou fazer algo que eu não penso em repetir. No próximo vídeo, eu também vou dizer todas as receitas que eu separei e que vão estar disponíveis dentro do curso. Receitas que cumprem fielmente o método dos 3 passos. Eu pagaria por esse doce. Você vai ficar encantada, porque eu mesmo nunca vi nada parecido disponível em um curso assim antes. E realmente espero que esse conteúdo do nosso workshop online tenha valido a pena para você. E se você está pronta para subir mais um degrau, eu criei esse programa que vai acelerar essa jornada para você. Nesse curso especial, você vai ver tudo isso que nós comentamos aqui de um jeito mais profundo e detalhado, e vai se transformar numa verdadeira especialista na arte de fazer doces deliciosos e sofisticados com um preço acessível. Doces que vão te transformar numa referência entre os seus clientes. E além de todo esse conteúdo que você viu aqui, você também vai descobrir como eu trabalho todo o meu processo criativo. Do gosto à aparência, do fogão à mesa, do ovo ao cliente. Ao final das receitas, eu mostro como eu mesmo tiraria a foto para postar no meu Instagram e antes da foto, a produção simples que eu faço para dar um tom profissional a ela. Serão essas as fotos que trarão clientes até você. Afinal, a experiência deles começa primeiro com os olhos. O objetivo dessas fotos também é ajudar a lidar com algo que incomoda muitas pessoas e impede elas de vender: a timidez. Além disso, faço uma análise sensorial de cada doce. Ou seja, eu vou degustar na sua frente e contar cada uma das características que o doce traz à tona para que você entenda o que o seu cliente vai sentir ao experimentar o seu doce. Mais do que isso, para facilitar a sua vida, para encontrar os adjetivos que descrevem esse doce, inclusive para descrever nos textos das suas redes sociais. Bem, talvez você já tenha sentido a dificuldade que é enfrentar a tela em branco na hora de escrever uma descrição para a foto. Por isso eu fiz questão de gravar uma aula explicando qual é o meu processo criativo na hora de pensar em uma descrição. Eu espero que você nunca mais tenha problemas com isso na hora de escrever suas próprias fotos. As receitas que você vai ter acesso, muitas delas, você não vai encontrar nem nas minhas aulas particulares mais. São receitas que são só minhas e eu nunca ensinei antes. Além da aula de temperagem de chocolate. Sim, tem uma aula só sobre temperagem de chocolate. Ficou um curso muito completo. Esse foi um projeto que levou meses para ficar pronto desde a concepção da ideia e que eu coloquei todo o meu coração. É um dos projetos de aulas mais completos que eu já fiz até hoje na minha vida. Imagine você, finalmente criando e fazendo doces pelos quais as pessoas vão olhar e dizer: eu pagaria por esse doce e vou pagar, sem ficarem questionando o preço ou considerando que está muito caro, porque afinal você aprendeu a entregar valor. Imagina usar toda a sua paixão em um trabalho que você ama fazer e quem sabe ter aquela satisfação de que finalmente vale a pena, porque afinal agora, além de conseguir pagar as contas no final do mês, te sobra dinheiro. No curso especial você vai descobrir coisas fundamentais que receitas e doces de sucesso têm que ter. Um cardápio consolidado é certo de vender, mas um cardápio inovador é certeza de conquistar novos clientes. É como eu sempre falo, as receitas estão vivas, porque o seu cardápio também não tem que estar. São mais de 18 anos absorvendo conhecimento, trilhando uma carreira consolidada na confeitaria e me preparando e ganhando muita experiência para poder ensinar tudo o que eu vou ensinar. Então é real quando eu digo que os seus doces vão deixar as pessoas, ó, de boca aberta. Não só de admiração, mas para comer também. A satisfação de atender aquele cliente que voltou, te procurando novamente, porque sabia que não ia encontrar em nenhum outro lugar aquele doce que um dia ela comprou de você,
Esses vão ser seus clientes fiéis, que vão voltar em todas as ocasiões para encomendar os doces que ele sabe que só você consegue fazer. E claro, se for importante para você, levantar dinheiro de verdade, seja para complementar a renda da sua família ou para se tornar independente financeiramente ou, como no meu caso, fazer disso um negócio. Tem alguma garantia de que esse treinamento vai funcionar? Claro, existe uma garantia e no próximo vídeo eu vou explicar como ela funciona. Só que é importante você estar atento a uma coisa: as vagas vão ser extremamente limitadas e elas vão encerrar logo. É a primeira vez na minha vida que eu abro as inscrições para um curso como esse, e só de pessoas interessadas em fazer a inscrição já são milhares, tá? Eu e a minha equipe tentamos separar apenas as interessadas que nos enviaram e-mails pedindo para reservar uma vaga para elas. Mas a gente acabou desistindo, é gente demais. E como nós estamos preparando esse desafio de 21 dias, a gente vai limitar bastante o número de vagas para causar a melhor experiência possível. Para resolvermos esse problema, nós criamos uma lista VIP. Ela funciona assim: as inscrições para o meu curso vão abrir às 9 da manhã da próxima segunda-feira. As pessoas vão poder disputar uma vaga das poucas vagas disponíveis para participar desse curso. Só que, como eu disse, existem algumas pessoas que já estão certas de que elas vão se inscrever. Para elas, nós criamos essa lista VIP. Exclusivamente para elas, nós vamos abrir as inscrições 2 horas antes, às 7 horas da manhã, pelo horário de Brasília. Dessa forma, elas não correm o risco de ficar de fora e garantem uma das vagas antes que elas se esgotem. Então, se você também é uma dessas pessoas, eu recomendo que você faça o seu cadastro na lista VIP para receber essa oportunidade 2 horas antes das outras pessoas. Para se cadastrar, basta colocar seu nome e e-mail no formulário que está logo abaixo desse vídeo e confirma que recebeu o e-mail, por favor. E antes de falar sobre como conseguir o seu e-book com tudo que nós vimos aqui, ainda há outras 2 perguntas que eu gostaria de responder. A primeira é: será que esse curso é para mim? Sabe, que quero só ficar fazendo doce em casa, dar de presente pra família, receber melhor os meus amigos, comemorar as datas especiais, mostrar meu carinho através dos doces, ou simplesmente economizar? Não comprar de outro? É claro que também é pra você. Eu tenho algumas alunas que fizeram isso e todos os anos elas me agradecem. Elas tiveram essa brilhante ideia de, ao invés de comprarem ou encomendarem esses doces sofisticados pros filhos e netas, elas fazem os próprios doces, que, como você viu, tem um preço bem acessível e economizam muito com isso todos os anos. Então, se você quer levantar um bom dinheirinho ou economizar muito fazendo seus próprios doces, vai funcionar para você. O curso foi desenhado para isso. Agora, eu preciso te adiantar uma coisa. Mesmo que você não vá usar os doces para vender, ou se tornar conhecida, ou ganhar dinheiro, e vai usá-los apenas para as próprias festas ou dar de presente, é muito provável que você comece a receber pedidos e encomendas também. As pessoas não vão resistir quando verem um doce maravilhoso e vão acabar encomendando. Você vai ter que estar preparada para dizer que não aceita encomendas. Isso é algo real, viu? Algumas das minhas alunas acabaram aceitando essas encomendas e até fazendo um dinheirinho extra, tá? E a outra pergunta que eu recebi demais foi sobre certificado. Se esse workshop gratuito vai ter um certificado e se o curso especial Lucas Corazza vai ter. Essa é uma boa pergunta, tá? No workshop gratuito que nós tivemos essa semana, espero que você entenda que é impossível de dar certificado. Só de pessoas cadastradas e participando foram mais de 40 mil confeiteiras. Emitir um certificado para cada uma das pessoas que participaram da aula gratuita não faz sentido para mim. Eu não tenho como me certificar de que as pessoas de fato fizeram as receitas e receberam encomendas. Então, eu não poderia conceder um certificado nesse caso. Não sem um acompanhamento mais profundo. Mas, no curso especial, é um claro e óbvio sim. É claro que vai ter um certificado com o seu nome dizendo que eu, Lucas Corazza, pagaria pelo seu doce. Agora, sobre o e-book que eu falei que disponibilizaria com todo o passo a passo, para recebê-lo, basta colocar seu melhor e-mail aqui embaixo lá no finalzinho da página, tá? Eu vou enviar ele para você no e-mail que você informar. Se você não recebeu o e-mail, atenção na sua caixa de spam e se você escreveu o e-mail corretamente. Só lembrando que depois que os vídeos saírem do ar, não será mais possível ter acesso ao e-book. Bom, como eu expliquei no vídeo 2, eu me sinto preparado e pronto para trabalhar por algo maior do que eu. Eu quero ajudar centenas de pessoas a fazerem o que eu faço e mudarem as próprias vidas a partir da cozinha da casa delas. Assim como eu mudei. Eu comecei na confeitaria do zero e tudo que eu queria era alguém que pudesse me ensinar o que eu tive que descobrir sozinho. Assim como foi comigo, existem milhões de pessoas por aí que dependem disso para viver.
Isso é muito maior do que eu. E eu me sinto inspirado a trabalhar por esse propósito. Eu espero que você também esteja pronta para fazer parte disso. Divulgue esses vídeos para a maior quantidade de pessoas que você conseguir. Lembra que quanto mais você oferece para o mundo, mais ele te dá em troca. Seja generosa. Conecte-se com essa energia de troca positiva e pense. Segunda-feira começa com você sendo outra pessoa e com o seu sonho sendo possível. E é isso aí. Fique atento ao seu e-mail e nos vemos em breve. Oi, gente, meu nome é Flávia. Faz uns 5 anos que eu trabalho com confeitaria, mas sempre como um hobby. Sempre trabalhei num outro emprego que não tinha nada a ver com isso. E esse ano eu perdi esse emprego. E aí eu resolvi me dedicar à minha vida profissional 100% à confeitaria, que é a minha paixão mesmo. Nesse meio tempo, eu participei da Semana Doce, conheci o curso do Lucas Corazza e eu fiquei com muito medo. Fiquei muito encantada com o curso, com o conteúdo e tudo, mas eu fiquei com medo de não conseguir pagar, porque afinal de contas eu não tinha mais aquela renda fixa que eu tinha antes. Mas mesmo com medo eu fui, encarei e comprei o curso. E eu posso dizer que foi o melhor investimento que eu fiz. Hoje eu tô completando aí um mês que eu tô trabalhando exclusivamente com isso e eu já tive um faturamento de quase 4 mil reais. Eu tinha antes muito medo de não conseguir vender, de perder uma receita pronta. E tudo isso o Lucas ensina pra gente no curso. Como aumentar a validade dos produtos, como armazenar muito bem para eles durarem mais. Inclusive as dicas de venda pela internet, as dicas de como você tirar uma foto. Isso faz toda a diferença. As minhas encomendas estão sendo cada vez maiores. Às vezes eu fico sem tempo, porque tem que ficar lá produzindo, e tem cada vez mais encomendas. Então eu tô muito feliz e a propaganda boca a boca tá sendo fantástica. O pessoal tá adorando tudo. E tudo isso eu devo esse curso.